Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população que nos acompanham pelos meios de comunicação aqui da casa, como também pela Rádio São Bento FM. Depois de Padre Fera bater a audiência topada aqui do YouTube, da rádio, dos canais de comunicação, fica difícil a gente falar, mas através da inspiração de Padre a gente vai continuar e vai fazer a reflexão de São Bento, como a gente sempre fez, para o nosso povo, sempre com muita verdade e compromisso. E de início eu quero parabenizar o meu pai, que no dia de ontem celebrou mais um aniversário, 69 anos. Render graças a Deus por sua vida, por tantos momentos de superação, por tantas lutas que tem enfrentado. Mas como eu tenho sempre dito, obrigado, pai, porque o Senhor não desiste de viver. E é isso que tem feito com que ele tenha chegado até aqui. E eu agradeço muito a Deus por ter dado a ele tantas chances e tantas novas oportunidades para estar vivo e estar no seio de nossa família, sendo o amor que a gente vive, né, por suas netas, por todos nós. E eu agradeço muito a Deus, todas as pessoas que sempre rezaram e sempre nos ajudaram nessa luta, né, de longos 8 anos aí de falta de saúde que meu pai vem enfrentando ao longo do tempo. Então agradeço a Deus por sua vida e também agradeço a Deus pela vida de tantos amigos, como nosso amigo aqui Eldinho Macedo, aqui no hospital, Gabriel Cavalcante na próxima sexta-feira, e todos que aqui coloquei votos no início da nossa sessão, nosso amigo Dácio Mansa, a Suzy Badé, lá na Rua Nova, a Elane Bela, meu amigo Silvio Charles, lá no Povoado da Pimenta, e também o nosso voto de pesar a Djalma Pereira, Djalma de Souza de Lilito, abraçar toda a sua família lutada, como também a Vinícius Paiva, meu vizinho, a dona Edith Rodrigues, no Povoado da Pimenta, abraçar a Tan, em nome de Tan, todos os seus filhos, essa numerosa família tão querida lá no Povoado da Pimenta. E também a dona Dita, faleceu aos 106 anos, vó do nosso amigo Edivaldo do Leite, de Maria do Leite e Edivaldo, abraçar a dona Quitéria, toda a família lutada. Mas quero dedicar o início da minha fala a nossa homenagem ao nosso querido Papa Francisco. Quem é católico, hoje sente-se órfão do seu pai, do seu líder, um homem que em 12 anos de pontificado nos ensinou muito. E nos ensinou com amor, com diálogo, com proximidade, nos ensinou de forma como o Evangelho nos pede. E o maior legado do Papa Francisco, além da humildade, da simplicidade, de tratar cada situação adversa e tão difícil, num mundo tão globalizado, num mundo onde as mídias sociais têm dominado, o Papa Francisco nos ensina a acolher, a dialogar e a enxergar o outro. Enxergar principalmente aqueles que a sociedade não enxerga, a ouvir aqueles que não têm voz e nem vez, a querer encontrar aqueles que ninguém deseja encontrar. Então o Papa Francisco foi o Papa dos oprimidos, dos discriminados, daquele que de fato aproximou a igreja daqueles que estavam tão distantes. E a gente, quando vê o legado do Papa Francisco, a gente vê se cumprir de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Agora na Quaresma, a gente pôde vivenciar mais uma vez o caminho de Jesus em sua vida terrena, e o Jesus que acolheu a Maria Madalena, que acolheu Mateus, o cobrador de impostos, que acolheu a samaritana, que mandou Zaqueu descer lá da árvore para poder olhar e enxergá-lo também como filho de Deus. É o mesmo Jesus que também, através das lições do Papa Francisco, acolheu a tantos outros discriminados da sociedade, aqueles que deveriam ser excluídos. Foi aqueles que primeiro o Papa Francisco estendeu a mão e convidou a igreja a fazer também esse convite. Somos todos iguais. Essa era a mensagem do Papa Francisco. Independente do que você pensa, do que você é, da sua cor, da sua religião, somos todos iguais, porque pertencemos a uma mesma filialidade, porque somos filhos de Deus. E a gente hoje, ao viver esse momento de perda do Papa Francisco, pede a Deus que possa nos trazer um Papa que tenha a mesma linha de pensamento, o mesmo coração bondoso, que nesse próximo conclave os cardeais possam estarem contritos com Deus, com o Espírito Santo,
para que a nossa igreja continue sendo igreja acolhedora. Como diz o Papa Francisco, antes de você julgar, acolha, escute e ame. É assim que o Papa Francisco nos ensinou e é assim que devemos ser, apesar de tantas dificuldades de viver de fato o caminho da paz e o caminho do amor. E no último dia 20, 17 horas praticamente antes do Papa morrer, os médicos questionavam, diziam, você não tem condições de saúde, você não tem mais condições físicas. E o Papa, em suas últimas palavras, dizia, mas eu ainda posso amar, eu ainda posso rezar. Então que a gente nunca se canse, de fato, de amar o próximo, de promover a paz e de estar, de fato, entendendo que aqueles menos favorecidos, aqueles mais difíceis, aqueles que estão, né, com maior dificuldade de vida, são aqueles que Deus precisa que a gente se aproxime mais. Então, que o Papa Francisco descanse em paz e que a gente consiga levar o seu legado dentro do nosso coração para nesse ano jubilar, nessa vivência da Páscoa do Senhor, que é a ressurreição, podermos também estar vivos naquilo que o Evangelho nos pede. E que possamos sempre acolher antes de julgar. Que possamos sempre entender que cada um, da forma de viver, precisa ser amado, precisa ser respeitado e precisa ter dignidade para viver e viver bem na sua igreja, na sua comunidade e na sua família. Então, muito obrigado, Papa Francisco, por tudo que nos ensinou e que seu legado continue vivo no coração de todos os fiéis católicos, 1,5 bilhão de católicos espalhados pelo mundo inteiro, mas a admiração pelo Papa Francisco ultrapassa muito mais do que 1,5 bilhão de pessoas, de católicos fiéis no mundo. A gente viu nas redes sociais todas as religiões no mundo emitindo mensagem pelo falecimento do Papa, reconhecendo que ele era um homem de paz, um homem de acolhimento, um homem que com sua humildade ensinou de fato a vivência do Evangelho. Então, muito obrigado, e essa minha fala representa o sentimento de todos os fiéis católicos do nosso município, que, entristecidos pela morte do Papa, aguardamos agora a vinda de um novo pontífice. Mas quero, senhor presidente, dizer que nós estamos no mês de aniversário de nossa cidade, 165 anos de São Bento do Una. E a gente tem muito o que celebrar nesses 165 anos. Eu tenho certeza que o prefeito Alexandre Batité e o vice Paulo Renato têm sido os únicos prefeitos e vice-prefeitos dessa região, pelo menos que eu tenho conhecimento, que têm feito tantas entregas à população do seu município. Aqui eu vejo por diversas vezes os vereadores querer comparar São Bento Una com outras cidades. Compara São Bento Una com Garanhuns, com Lagedo, com Belo Jardim, com Caruaru. Vamos comparar também agora São Bento Una com outras cidades no sentido de dizer quem é o prefeito e o município que tem mais entregado obras ao povo do seu município. Quem é o prefeito e o vice-prefeito que tem mais trabalhado pelo seu povo em 4 anos de governo, em 4 meses do seu governo. O que a gente tem percebido são tantas entregas positivas para a população, e não só entregas de obras, não, de um prédio público, ou de uma casa, ou de um campo, mas entregas que acontecem efetivamente na vida das pessoas, como centro de fisioterapia, como CAPs, transportes de melhor qualidade para a nossa população. É o povo sendo beneficiado por uma gestão que está aí há 4 meses e dizendo que de fato valeu a pena ter continuado apostando na mudança para São Bento do Una. Então eu quero muito parabenizar São Bento do Una, mas parabenizar o prefeito Alexandre Batté, que não se cansa de trabalhar por São Bento do Una, que não teve aí o intervalo do primeiro para o segundo tempo, esse intervalo de descanso para poder voltar a trabalhar por São Bento do Una. Então a gente reconhece tudo isso e agradece, porque São Bento do Una continua caminhando a passos largos. Recebi esses dias e vi na cidade outdoor da deputada Débora Almeida, que há 2 anos e 4 meses ainda não conseguiu entregar nada a São Bento do Una. O outdoor que diz: barragem, adutora, creche, residencial Alfredo Sintra. E eu acho que isso aqui é uma tamanha falta de respeito com o povo de São Bento do Una. A oposição que cobra respeito age com falta de respeito com a população. Do que anuncia para nosso município, me diga um São Bentense que está se beneficiando daquilo que a deputada Débora Almeida anuncia para São Bento do Una. Conquistas
é quando você se beneficia daquilo que você está colocando. Mas conquistas no papel, conquista como as frisas, que o povo lá do açougue fizeram um bolo de 1 ano, porque o açougue não era inaugurado. Será que também vai fazer bolo de 1 ano de aniversário, porque as frisas também não foram entregues? Então, o que é que a gente tem a comemorar de 2 anos e 4 meses? O que foi que chegou da deputada Débora Almeida, de Raquel Lira, para São Bento do Una, para que nós pudéssemos hoje, no 3º aniversário de São Bento do Una, em que ela é deputada, a gente poder celebrar de conquista desse mandato que levou mais de 10 mil votos de São Bento do Una. Então fica essa pergunta e esse questionamento. É esse o respeito que vocês cobram? O respeito daqueles que querem mentir para as pessoas, que querem não fazer nada e ao mesmo tempo dizer que está fazendo tudo, e a gente vê só no papel, só na propaganda e só na mídia. Mas realidade na vida das pessoas até agora, esse mandato não serviu de absolutamente nada para o nosso município. Então, quando cobrar respeito a alguém... Para concluir, Vossa Excelência. Isso é, observem, quando cobrar respeito aqui nessa tribuna, em qualquer lugar, a oposição São Bento do Una, olhem primeiro esse outdoor e veja se isso é um ato de respeito com São Bento do Una, que celebra os seus 165 anos de emancipação política. Meu muito obrigado.